Bom, vamos lá então, gente. O nosso assunto de hoje é a densitometria óssea, um dos exames utilizados para a detecção de problemas de perda óssea, principalmente dois momentos: a osteopenia, que é um grau próximo a 10% da perda de cálcio orgânico, e a osteoporose, tá? Então é feita a avaliação em três regiões do nosso corpo. No colo do fêmur, na L4, L5, né, na quarta e quinta lombar, e no terço distal do rádio. São as três regiões, na verdade, que pode haver um comprometimento articular, ou até perda, ou até gerar uma fratura. Então, as três regiões avaliadas na densitometria, nos casos de osteopenia e osteoporose, L4, L5, colo do fêmur e terço distal do rádio. É mais comum fazer a avaliação no colo do fêmur e no terço distal, e na L4 ou L5. Por quê? Você já deve ter escutado alguém, algum amigo, um familiar, falando: o vovô, a vovó fraturou o colo do fêmur. É muito comum, né? Analisando biomecanicamente o que é o osso, né? Nós temos em torno de 135 graus entre a cabeça do fêmur, o colo e o corpo do fêmur. Então, essa angulação joga a carga de quase 55% do peso do corpo em cima do colo femoral, né? Então, quase a boa parte da carga do nosso corpo está em cima dessa região. E ali existe o tal osso trabecular. E a carga toda jogada sobre essa região causa microfraturas. E esse somatório de microfraturas pode gerar futuramente, pela perda e a disfunção, e também a imobilidade da pessoa, porque a gente sabe que a formação do cálcio se dá através de movimento, através de exercício, através da atividade física. Então, se você não tem o hábito disso, você não está fazendo uma reserva de cálcio futura. E a probabilidade de uma fratura aumenta muito numa idade mais avançada, tá? Então, vamos lá ao nosso papo, os slides. Então, como eu falei, o nosso papo de hoje é sobre a densitometria óssea, exame para avaliar a perda de massa de cálcio do nosso corpo. Então, vamos ao primeiro slide. Slide não, vídeo. Meu nome é Renato, sou médico. Hoje um pouco sobre densitometria óssea. O que é esse exame e para quem está indicado? Bom, o exame de densitometria óssea é um exame que avalia a densidade mineral do osso. E este exame que faz o diagnóstico de osteoporose e osteopenia, ou seja, de uma forma precisa, identifica e faz o diagnóstico de uma baixa densidade mineral do osso. Ele está indicado principalmente para mulheres acima de 65 anos ou homens acima de 70 anos. Está indicado também para pacientes com baixo peso, pessoas sedentárias, tabagistas, fumantes, pessoas que utilizam medicamentos como corticoides ou que têm doenças reumatológicas que predispõem à osteoporose. Pessoas que têm fraturas prévias, têm diagnóstico de fratura do osso. E ainda no acompanhamento de pessoas que já têm o diagnóstico de osteoporose. Espero ter contribuído um pouquinho. Acompanhe nos próximos vídeos. Irei falar um pouquinho mais como é feito o exame de densitometria óssea, qual o preparo. Não perca. Se você gostou, clique embaixo. Gostei. Já gostei, não gostei não. Vou continuar de frente. Bom, então vocês viram que ele é um diagnóstico preciso para osteopenia e osteoporose, tá? Idades acima de 65 anos, no caso das mulheres, idade acima de 70 anos, no caso dos homens. Por que essa diferença de idade, né? Primeiro que a gente sabe que hoje, cada vez mais cedo, a mulher vem entrando no período da menopausa, tá? E com a entrada desse período,
a tendência da perda de cálcio é aumentar. E o homem, por não ter o hormônio estrogênio em grande quantidade, a perda de cálcio do homem é pela senilidade, ou seja, a forma senil, a forma idosa. Então, conforme a pessoa vai diminuindo a sua atividade, vai ficando cada vez menos móvel, né, fazendo menos atividade, por isso que se deve manter a atividade durante muito tempo da nossa vida, a gente vai perdendo cálcio. E o cálcio é estimulado através do movimento. Então, é um exame que tem por finalidade medir a quantidade de cálcio nas estruturas anatômicas do paciente, sendo assim um recente e preciso recurso no diagnóstico da osteoporose. Consiste em um exame simples e rápido, pois é indolor, seguro e não requer nenhum preparo especial e nem estar em jejum. Durante o exame, o paciente permanece deitado, respirando normalmente por cerca de 15 minutos. O exame é feito através de um aparelho computadorizado capaz de medir a massa óssea de determinados ossos do corpo humano, verificando assim a quantidade de perda óssea e o risco de fratura. Então, o indivíduo é deitado, é feito, na verdade, um scanner, tá? É feito um scanner do corpo. Como eu falei, é avaliado caso as 3 regiões, a região, principalmente a região lombar, L4, L5, às vezes L3, ou toda ela, a possibilidade de ser feito isso. O terço distal do rádio e o colo do fêmur. São as 3 regiões avaliadas na densitometria óssea. Então, a pessoa fica deitada, passa-se o scanner, tá? Você vê que a doutora está sentada ali na maca, vocês estão vendo ali uma imagem, e ele está detectando exatamente, está mostrando a região lombar, né? Você está vendo as costelas ali, mas ela está avaliando a região lombar. Mas são 3 regiões que são avaliadas. Mas geralmente você só vê 2, né? Região lombar e o colo do fêmur. Novamente a imagem, esse scanner é passado e é avaliado essas 3 regiões. Então é uma análise computadorizada da quantidade de cálcio e outros minerais contidos nos ossos. O que envolve basicamente a densitometria óssea são os fatores naturais e patológicos, tais como os descritos. Vamos a um outro vídeo. Recebeu atenção mundial depois que a Organização Mundial de Saúde a considerou como a epidemia do século XXI. A doença é causada pela perda de massa óssea que leva à menor força do osso, formação de osso de baixa qualidade e aumento do risco de fratura. O exame para diagnosticar a enfermidade é chamado densitometria óssea. Veja agora outras indicações e como funciona esse exame. A densitometria óssea é uma das mais avançadas tecnologias para avaliação e monitoramento de alterações na densidade mineral óssea do paciente. Deve ser solicitado em pacientes com suspeita de osteoporose ou de osteopenia e em pacientes, principalmente mulheres, a partir dos 50 anos de idade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Osteoporose, o número de pessoas afetadas pela doença no país é cerca de 10 milhões. Com o aumento da população idosa, essa incidência aumentará ainda mais. A osteoporose é uma doença que acomete as pessoas por uma diminuição da massa óssea e predispõe as pessoas a fraturas. Essas fraturas podem ser, inclusive, prematuras, dependendo do grau de osteopenia e do grau de osteoporose. Pode acometer pessoas idosas, mas pode acometer também crianças. O exame é rápido e preciso, totalmente não invasivo, sem dor e com baixa emissão de raios-x, tanto para o paciente quanto para o técnico. Durante a realização, o paciente permanece deitado em uma mesa acolchoada, enquanto o braço do aparelho, que contém um tubo de raios-x de um lado e o detector de radiação de outro, percorre a área examinada. As imagens são então geradas em um monitor de computador. O procedimento dura, em média, 15 minutos. Qualquer pessoa pode submeter. De rotina é feito em pessoas a partir
50 anos, principalmente as mulheres, mas pode ser feito também em crianças. O equipamento de densitometria dispõe de um software especial que faz cálculos e mostra no monitor do computador, juntamente com gráficos, em que nível está a situação do paciente. De posse dessas informações, o médico tem um diagnóstico seguro e eficaz para dar início ao tratamento. O exame tanto serve para diagnóstico como para o segmento do tratamento da osteoporose. Eu digo sempre que todo exame, o ideal é que ele seja feito antes do problema. Se você começa a ter a possibilidade da perda de massa, né, da mineralização óssea, a partir dos 50 anos, por que não começar a fazer aos 50 anos? Isso é feito anualmente, tá? Esse exame é feito anualmente. Então, falando da fisiologia do osso, para lembrar, os osteoclastos são células responsáveis pela absorção óssea. Os osteoblastos são células responsáveis pela formação óssea. E os osteócitos são os osteoblastos maduros. Então, essas duas estruturas, na verdade, é que dão a formação e a consistência do osso. A osteoporose é a aceleração da osteopenia devido a um desequilíbrio entre a atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos. Na verdade, o que existe de perda, na verdade, em percentuais? A osteopenia é uma perda em torno de 10% da massa de cálcio orgânico, enquanto que a osteoporose é em torno de 30%. É possível reverter um quadro de osteopenia? Sim. É possível reverter um quadro de osteoporose? Não. Chegou nesse limite, não há mais retorno. Então, o cuidado aumenta, porque qualquer movimento brusco ou carga sobre essas regiões pode levar a uma fratura. Vou exemplificar aqui. Na minha avó, na casa dela, ela rolando na cama, rodando, a pessoa rodar na cama, rolar. Estava em decúbito dorsal, passou para o decúbito lateral. Fez uma fratura de fêmur. Então, vocês vejam como é que o osso fica fragilizado. Como o movimento, às vezes, de descer do ônibus, um idoso descendo no ônibus, pode gerar uma fratura de colo de fêmur. Então, vocês vejam a fragilidade da estrutura óssea e a necessidade da atividade física para o ser humano. Vamos a outro vídeo. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder um questionamento que sempre, às vezes, aparece aqui no consultório dos pacientes falando sobre: doutor, é seguro eu estar fazendo densitometria de tempo em tempo? A densitometria não provoca muita radiação? Isso não faria mal para o meu corpo? Vamos deixar claro aqui umas coisas. Olha, a densitometria, logicamente, que é emissão de raios, então ela tem sim um perfil de apresentar uma certa radiação. Mas quando a gente compara esse grau de radiação com, vamos colocar como um exame simples, como uma radiografia, o exame radiográfico apresenta um grau de intensidade de radiação muito, mas muito maior do que a densitometria. Tanto é verdade que, se você notar, prestar atenção, quando você vai fazer um exame radiográfico, a sala onde é feita a radiografia, a parede dela é toda protegida, a gente chama de baritada, ou seja, ela tem proteção para que aqueles raios que emitem pelo exame do raio-x não se espalhem para fora dessa sala. Tanto é que o técnico que faz o exame, ele vai até se proteger para não ter muita emissão de raio-x, porque ele faz inúmeros exames durante o dia. Já a densitometria, se você prestar atenção, a sala não apresenta essa proteção baritada e o técnico fica sempre muito próximo de você na hora de realizar o exame. Então, o nível de
radiação que é emitida pela densitometria é muito, muito baixo. Isso não teria problema de você estar fazendo a sua densitometria. E vale lembrar que, logicamente, a densitometria é um exame. Geralmente, o paciente realiza a cada ano ou a cada 2 anos. Então, o seu nível de exposição é muito baixo. E esse é um exame extremamente necessário para que você cuide de forma adequada, junto ao seu médico assistente, sobre como é que está a evolução do seu tratamento da osteoporose, tá bom? Então, esse vídeo é para falar exatamente, tirar essa dúvida que muitas vezes acontece, mas que você pode ficar tranquilo em estar sempre realizando quando solicitado e quando indicado pelo seu médico assistente em fazer a densitometria, tá? Muito obrigado por você assistir mais um vídeo meu. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de radiação comparada de um raio-x para uma densitometria é quase 50 vezes maior. É muito maior. Então, quais são as causas, por exemplo, da osteoporose? Disfunção de tireoide, doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, diabetes e outros. Deficiência de cálcio, por falta de sol, alimentação baixa, rica em derivados do leite, né? Falta disso. Atividade física, faltando de atividade física, sedentarismo. Alimentação pobre nutricionalmente, tabagismo, alcoolismo, deficiência de vitamina D. É o raquitismo, né? Os sintomas: dor ou sensibilidade óssea, diminuição de estrutura com o passar do tempo. O osso vai ficando cada vez mais frágil, até que ele pode vir a se romper uma fratura. Dor na região lombar devido a fraturas dos ossos da coluna vertebral. Dor na região cervical devido a fraturas dos ossos na coluna vertebral. Postura encurvada, que é a postura cifótica. Vamos a um outro videozinho. A gente andou um pouco sumido no canal da osteoporose, mas é porque também eu tive muitos compromissos durante esse final de ano, mas graças a Deus a gente está retomando aos vídeos no canal da osteoporose. E hoje eu quero conversar com você a respeito ainda da densitometria, que tem alguns pontos ainda que são importantes a gente estar comunicando, informando você, assinante do canal da osteoporose. Hoje nós vamos falar sobre as contraindicações do exame da densitometria. Acompanhe agora no canal da osteoporose. Você que acompanha o canal da osteoporose já deve ter visto um vídeo sobre densitometria óssea. E hoje a gente vai estar falando a respeito de contraindicação do exame. Qual é aquele paciente que não pode, em determinado momento, realizar a densitometria? Então, a gente separou aqui 2 condições. Uma condição que é chamada de contraindicação absoluta e uma contraindicação relativa, onde, em determinado momento, aquele paciente pode não estar indicado fazer aquele exame, e também alguma situação clínica que ele realmente não vai conseguir fazer o exame da densitometria óssea. A contraindicação absoluta é a pessoa estar no estado gravídico, ou seja, na gravidez. Não dá para a gente, por mais que possa existir osteoporose na gravidez, tem até um vídeo a respeito sobre isso no canal da osteoporose, mas realizar um exame de densitometria, como existe uma emissão de raio-x no exame, você não vai estar indicando uma paciente grávida para estar realizando o exame, apesar da densitometria emitir um baixo nível de radiação, mas isso não está indicado em hipótese nenhuma para você realizar um exame de densitometria óssea.
Algumas contraindicações relativas, eu vou dar alguns exemplos aqui, que pode ser uma indicação relativa momentânea e pode ser também permanente. Situações como o paciente que fez um contraste baritado, onde precisou fazer um exame para a região abdominal, se ele não respeitar um tempo para poder realizar a densitometria, se ele fizer logo em seguida a esse contraste baritado, isso vai aparecer na imagem e a gente não vai conseguir fazer a análise completa do exame da densitometria. Então, isso é uma contraindicação relativa de uma forma que depois de alguns dias ele pode ser então encaminhado para fazer a densitometria. Outra situação é que às vezes isso era colocado como se o paciente ingeriu cálcio até 2 horas depois do exame da densitometria, também existia uma contraindicação porque poderia ali estar aparecendo comprimido de cálcio na região onde é analisada na coluna vertebral, isso poderia fazer que esse exame apresentasse um artefato ali, né? E algumas contraindicações relativas, mas de forma permanente, são aqueles pacientes que apresentam contrações involuntárias, como na doença de Parkinson, onde o paciente tem tremor, numa outra doença chamada de coreia, onde tem movimentos involuntários também bastante grande, e quando é realizado o exame da densitometria óssea, o paciente tem que ficar quietinho para que ele não possa atrapalhar na leitura que a máquina faz, para que possa ser analisado corretamente tanto a análise da coluna quanto do quadril. Quando o paciente se movimenta, a máquina ela acaba parando, ela acaba não prosseguindo com o exame ou faz uma falha na onde está sendo analisado, e em alguns casos pode até, para aquelas pessoas que não conseguem analisar direito ou que não têm muita vivência com a densitometria, parece que faz um corte assim na parte óssea, parecendo uma possível fratura, uma lesão. Então, nesses casos, onde o paciente não consegue se manter imóvel, fica uma contraindicação de estar realizando a densitometria. Tá bom? Aproveito você, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo. Só para dar uma lembrada, o que é contraindicação absoluta e relativa? Contraindicação absoluta, não faça de forma alguma. Contraindicação relativa, você vai fazer, mas com cuidados. Existem algumas limitações, mas você pode fazer, né? Então, contraindicação absoluta, não faça, ou seja, a pessoa na fase grávida, gravídica, não fazer de forma nenhuma. Os outros casos têm que ter um cuidado maior, né? Como, por exemplo, ele falou, a coreia, o Parkinson, por causa dos tremores, né? Vai dar erros, inclusive, na avaliação. Bom, a osteoporose é uma diminuição global da massa óssea com comprometimento de na microarquitetura trabecular e, consequentemente, suscetibilidade da fratura. Então, aqui uma comparação de um osso normal para um osso de osteopenia para um osteoporose. Você vê que ele perde totalmente a parte mineral, né? E vai ficando cada vez mais frágil. Problemas. A osteoporose é uma doença silenciosa, isto é, raramente apresenta sintomas, antes que aconteça sua consequência mais grave, isto é, uma fratura óssea. O ideal é que sejam feitos exames preventivos para que ela seja diagnosticada a tempo de se evitar a fratura, que eu falei. Se aos 50 anos é um limite adequado para se iniciar esse tipo de exame complementar, inicie. Se já começar a detectar uma perda ali, o tratamento já começa a partir daquele momento, para evitar que lá na frente uma fratura venha a acontecer. E uma fratura osteoporótica, para você fixar ela, é difícil. Colocar placa e parafuso, mais difícil ainda, porque não dá consistência de fixação. Os nossos ossos recebem forte influência do estrogênio, um hormônio feminino, mas que também está presente nos homens, em quantidades pequenas, tá? Só que em menor quantidade. Esse hormônio
ajuda a manter o equilíbrio entre a perda e o ganho de massa óssea. Por esse motivo, as mulheres são as mais atingidas pela doença, uma vez que a menopausa, os níveis de estrogênio caem bruscamente. Com essa queda, os ossos passam a se descalcificar e se tornam mais frágeis. De acordo com a estatística, a osteoporose afeta um homem para cada 4 mulheres. Né? Os cálculos hoje, ele falou no vídeo 10 milhões, mas o Brasil já chega a 15 milhões com pessoas com osteoporose. Nós estamos chegando próximo a 10% da população. É muita gente com esse problema, hein, gente? 10 milhões de brasileiros, já está em 15, tá? Isso aí é um dado aí já de alguns anos atrás. Sofrem de osteoporose. Uma a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença. No Brasil, a cada ano, ocorre cerca de 2,4 milhões de fraturas recorrentes da osteoporose. É grave. É bem grave. E as pessoas não têm essa informação de fazer esse exame preventivo. Cabe a nós divulgar isso. 200 mil pessoas morrem todos os anos no país em decorrência dessas fraturas. Minha avó, quando teve a fratura transtrocantérica, foi para a cirurgia, deu uma embolia bolhosa, dois meses depois veio a falecer. Ela morreu por causa da fratura. Mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente não é encaminhado para o tratamento, o que leva a um aumento do risco de uma nova fratura. Os locais mais comuns atingidos pela osteoporose são a coluna, suas vértebras, o quadril, né? O quadril, a bacia, o fêmur, o punho na região do rádio e o braço, o húmero. Não é meio incomum, mas acontece mais a nível de coluna e colo femoral. Dessa fratura mais perigosa era o colo do fêmur. 1/4 dos pacientes que sofrem essa fratura morrem dentro de 6 meses. E os que sobrevivem apresentam uma redução importante na qualidade de vida e independência. É verdade. Muita dor nas costas e diminuição da estatura pode representar fraturas vertebrais da osteoporose. É aquela cifose bem característica nas vovós e nos vovôs às vezes. O diagnóstico precoce da osteoporose é feito pela medida da densitometria óssea através do exame da densidade óssea, densitometria óssea. Possuem maior risco para desenvolver osteoporose as mulheres, indivíduos de raça branca, pessoas miúdas, magras e pequenas, que tiveram menopausa precoce e não fizeram reposição hormonal. Os fumantes, que possuem história de fraturas na família, que possuem doenças graves ou que utilizam corticoides por longo tempo, e aquelas que já tiveram fraturas na idade adulta. O exame de densitometria óssea está indicado para todas as mulheres a partir dos 65 anos e os homens a partir dos 70 ou mais. Além disso, todas as mulheres menopausadas e todos os homens com mais de 50 anos que possuam um dos fatores de risco escrito acima devem realizar o exame para confirmar a presença de osteoporose. Eu cheguei a fazer há 3 anos atrás e o meu osso está normal, ainda bem, porque eu não tenho nada dessas características aí, nada. Não fumo, não bebo, faço atividade, então isso aí está reduzido para mim. A prevenção da osteoporose deve se iniciar na infância, através de uma alimentação saudável, com boa quantidade de alimentos ricos em cálcio, especialmente presentes nos laticínios, e em menor quantidade nas verduras escuras, no gergelim, no feijão branco e no tofu, que é um tipo de queijo, né? Além disso, deve-se proporcionar para a criança e o adolescente a possibilidade de brincadeiras e atividade ao ar livre. Isso não somente vai estimular o exercício físico, que fortalece o esqueleto em crescimento, mas também possibilitar a exposição ao sol para que ocorra a produção da vitamina D na pele. Importante salientar que a atividade física em qualquer fase da vida tem um papel de prevenção da osteoporose e fraturas. Então você não pode falar de fazer exercício. A vitamina D é fundamental para a nossa saúde, em especial para o fortalecimento ósseo. Como ela não está presente na maioria dos alimentos, temos que obtê-la através da exposição ao sol. Em média, 15 a 30 minutos diário, de preferência entre 7 e 9 da manhã. Ou, quando isso não for possível, através dos suplementos vitamínicos. O risco de desenvolver osteoporose pode ser reduzido se medidas como alimentação rica em cálcio, manutenção de uma atividade física e aporte adequado de vitamina D forem proporcionados ao longo da vida. Entretanto, é importante salientar que mesmo com todos esses cuidados,
uma parte dos indivíduos vai ter osteoporose, pois a herança genética ainda não pode ser modificada. Mas a boa notícia é que existem tratamentos eficazes caso você já tenha a doença. Procure um endocrinologista que poderá conduzir seu tratamento de maneira adequada e tranquila. Vamos a outro videozinho. Foi dito, já foi falado, já foi mostrado que é o correto, mas às vezes a gente pega uns laudos de densitometria óssea que deixa a cabeça do paciente completamente fora do padrão. Alguns laudos mostrando que ele tem osteopenia, que ele tem osteoporose, e o paciente acha que tem osteopenia só no quadril, ou tem osteoporose na coluna, vira essa bagunça e o paciente não consegue entender por uma falha, talvez, de comunicação nesse laudo da densitometria. Eu quero explicar para você como que é o laudo da densitometria para você entender o que se você tem osteopenia ou osteoporose. A densitometria é o exame que nós consideramos como o padrão ouro para fazer uma análise da sua massa óssea. E o exame da densitometria, ela consta em você fazer um exame, uma análise da sua coluna lombar e do quadril direito. Por quê? Porque isso é norma técnica. Em qualquer lugar do mundo vai ser realizado dessa forma. Às vezes a gente lança a mão do quadril esquerdo, porque pode ser que o quadril direito tenha sido operado, tenha colocado um material que a gente chama material de síntese, ou colocou uma prótese do quadril, então você vai fazer do quadril esquerdo. Mas se não tiver nenhum problema, nós vamos fazer da coluna lombar e do quadril direito para todo mundo falar a mesma coisa. O que não pode e o que traz uma confusão para o paciente é que, às vezes, o laudo vem escrito assim: análise da coluna lombar compatível com osteoporose. E depois, análise do quadril com o quadro de osteopenia. Aí o paciente vem no consultório e fica achando que ele tem osteoporose na coluna e osteopenia no quadril. Olha, osteoporose é uma doença esquelética sistêmica. Quando a gente faz análise da densitometria da coluna e do quadril, nós estamos analisando dois tipos de osso. Um osso que é chamado trabecular, que é um osso como se fosse uma esponja, e um osso mais duro, que é chamado de osso cortical. No nosso organismo, nós temos esses dois tipos de osso. Então, quando a gente vai fazer o laudo definitivo da densitometria, o médico que está fazendo o laudo deve ver qual dos dois segmentos, seja da coluna ou do quadril, que existe uma perda maior e deve dar um diagnóstico só, como, por exemplo, osteopenia densitométrica ou osteoporose densitométrica, e não ficar essa bagunça de colocar osteoporose na coluna, osteopenia no fêmur, ou, às vezes, normal para a coluna, osteopenia no quadril. O paciente acaba achando que ele tem diferentes locais do corpo dele que tem osteoporose num cantinho, osteopenia no outro cantinho, no outro cantinho é normal. Tem nada disso. A gente precisa estar esclarecendo isso para que o paciente possa entender de uma forma correta.
Isso é, teoricamente, um erro no laudo da densitometria e que a gente sempre está orientando através dos congressos, eventos, aulas que são dadas principalmente para quem está executando esse tipo de exame. Então, o vídeo de hoje é para não confundir a cabeça de vocês, para você poder ter uma ideia se você tem osteopenia. Você vê que às vezes as confusões que dão, a pessoa fica meio tonta no que é, de que é um problema ou de que é de outro problema. Classificação. É classificada em 5 tipos segundo as causas. A osteoporose primária ou involucional, que é o chamado de tipo 1, tipo 2. A osteoporose secundária, a juvenil, que pode dar em crianças. A idiopática, que não tem causa conhecida, e a focal, ou seja, uma região só. Há também uma classificação da osteoporose segundo a Organização Mundial de Saúde, com relação à mineralização e o desvio padrão. A forma normal, a densidade mineral óssea está entre 1 dp, que é a densidade do osso, né, abaixo da média para os adultos jovens. A osteopenia, que é a diminuição da sua densidade, entre 1 e 2,5, abaixo da média para adultos jovens. E a osteoporose, que é a densidade mineral óssea é de 2,5, abaixo da média para adultos jovens. A remodelação óssea, dentro da fisiologia, é um processo contínuo de atividade óssea e que tem a finalidade de manter a microestrutura desse osso. À medida que o tecido ósseo vai envelhecendo, torna-se necessário sua substituição por estruturas jovens. Nos indivíduos em fase de crescimento, esses mesmos processos estão presentes, porém, com predomínio na formação óssea e ação osteoblástica. O osso cortical e trabecular, ou seja, o mais denso e a forma esponjosa, que é o caso cortical é o denso, e o trabecular é a forma esponjosa. Ele é cheio de malhas. São ossos diferentes e, apesar do osso cortical ser basicamente mecânico e o trabecular metabólico, os processos de remodelação têm a mesma sequência. O osso já formado é um órgão metabolicamente ativo e em constante remodelação. O osso é um órgão vivo. O ciclo de remodelação consiste em 3 fases: a reabsorção, a reversão e a formação. Essa reabsorção dura 2 semanas e é realizada pelos osteoclastos, que por sua vez se ligam à superfície óssea e secretam enzimas ácidas e hidrolíticas, que removem o mineral da matriz, liberando fragmentos minerais ósseos de colágeno. Os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção do osso calcificado e cartilagem. Os osteoclastos são estimulados por calcitriol, que é um hormônio, o paratormônio, que é secretado pela glândula paratireoide, a prostaglandina, que é uma enzima, e os interleucinas, que é uma outra enzima. A fase de formação óssea se prolonga até 4 meses, até o osso ser absorvido por completo. Essa fase é iniciada pelos osteoblastos, que por sua vez sintetizam o colágeno tipo 1 e proteínas como a osteocalcina, além de outras. As proteínas produzidas pelos osteoblastos são depositadas na superfície óssea, formando a matriz osteoide, onde ocorre na sequência depois de vários dias. Apenas osteoblastos ficam presos na matriz óssea em mineralização, transformando-se em osteócitos, que é o osso denso, depois de completa formação óssea, a um longo período de repouso até que um novo ciclo se inicie. A osteopenia diz respeito a uma condição pré-clínica relacionada à perda de massa óssea que acontece de maneira gradual. Bom, para entender essa formação óssea, na verdade, o homem troca todas as células do corpo em torno de 8 anos, enquanto que a mulher, todas as células do corpo em torno de 7 anos. Então, na verdade, se você dividir os ciclos de vida, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49... 56 e assim por diante. O homem, 8, 16, 24, 32 e assim vai. Isso deve-se ao fato dos ossos estarem sempre em um processo permanente de renovação, sendo a osteopenia e a osteoporose um desequilíbrio desse processo. É uma doença, tá? Os 2 casos são doenças. Acontece um processo contínuo de decomposição e reconstrução motivada por 3 tipos de células: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Tanto homens quanto mulheres podem desenvolver a osteopenia,
Porém, as mulheres com menopausa precoce, no período pós-menopausa, de baixo peso com atividade física de alta demanda, são mais propensas. Uma das causas principais da osteopenia é o envelhecimento, que torna os ossos mais porosos. Outros motivos que constituem tal quadro são os fatores hereditários e genéticos, a desnutrição, a exposição insuficiente ao sol e o sedentarismo. Você imagina os povos, por exemplo, Noruega, Holanda, em que até mesmo o Reino Unido, em que a quantidade de sol durante o ano é baixa, com uma incidência de osteoporose para lá é alta. Tá? Noruega. A osteopenia também pode ser uma consequência de doenças originárias em outros órgãos, como, por exemplo, a tireoide, a paratireoide, o fígado e os rins. O uso prolongado de alguns medicamentos, a quimioterapia, a anorexia nervosa, o alcoolismo, a cafeína, isso eu não tinha falado, mas já li alguns artigos sobre isso, falando que o excesso de café pode ser um motivador da destruição dos ossos. Quem gosta muito de chocolate, quem gosta muito de refrigerante tipo cola, já viu, né? E o tabagismo também são facilitadores do aparecimento do problema. Bom, aqui um exame de densitometria, faz-se o scanner da região lombar, e aqui, na verdade, nós temos presentemente 3 cores específicas. O verde é normal, o amarelo já é quadro de osteopenia e o vermelho, laranja para o vermelho, já é quadro de osteoporose. Então, você vê que existe aqui, na verdade, um azul, ou seja, um decréscimo, na verdade, mostrando que o ponto principal está aqui no amarelo. Então, isso aqui é um quadro de osteopenia. Aqui uma outra visão, no caso do quadril, desculpe, do fêmur, no colo do fêmur. E, novamente, aqui, ó, visualização de ponto a nível amarelo, tá? Amarelo. Então, é quadro de osteopenia também. Aqui já no terço distal do rádio. Nem todos os médicos fazem o exame também dessa região, tá? Então, eu tenho osteoporose, por exemplo, na lombar, eu tenho osteoporose no colo do fêmur. Eu não preciso chegar a essa outra conclusão. Ou eu não vejo nada em um, não vejo nada em outro, eu vou para o terceiro, para saber se existe algum problema. Você vê que aqui tá, o ponto está na região verde, ou seja, normal, não tem nada. Aqui já o scanner geral, tá? Pegando desde a lombar pelo corpo todo e batendo como normal. Existe essa forma também, tá? Então a gente para aqui hoje e eu abro para perguntas. Esse é o cara de pau, né? Isso é uma figuraça. Estou aberto a pergunta, gente. Se alguém quiser abrir a câmera para a gente conversar, por favor. A aula de hoje foi bem direta, não acho que não tem muita dúvida, né? Está muito direcional. O entendimento do problema do osso, os cuidados que a gente tem que ter, né? Ele é mais preventivo do que de atuação, né? Depois que aquilo está instalado, não tem o que fazer, né? É mais de orientação. Olha a alimentação, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, faça atividade física, evite excesso de álcool, olha o cigarro. Então, essas coisinhas são importantes a gente determinar. E é uma área interessante, até futuramente, quem quiser fazer a TCC em cima disso, é legal. Tem muito material falando sobre isso. É uma área fácil de fazer um trabalho, tá? Os cuidados e a atenção primária na prevenção da osteopenia e osteoporose. Já criei até o título do trabalho. Tá? Então, é um assunto fácil de fazer. Eu digo sempre, quando vocês forem futuramente querer fazer esse trabalho, e terão que fazer, não tem jeito, não é querer não, vai ter que. Pensa em alguma coisa que seja fácil de pesquisa. Não vá numa coisa em que você está achando que está fazendo doutorado, né? Você não está fazendo doutorado. Você parte do princípio que alguém já fez aquele assunto, aquele trabalho sobre algum patamar, algum jeito de fazer. Então, você vai buscar, na verdade,
um parâmetro central, alguém que fez uma ideia central e você vai buscando outras ideias de outros autores para você fechar aquilo que você quer falar. É isso que vocês têm que pensar. Esse assunto é um assunto fácil de falar, fácil de pesquisar e tem muita coisa para a gente pesquisar em cima disso. Muita coisa. E já está detectado. Se sabe qual é o problema, se sabe quais são os comprometedores, e a gente pode usar, na verdade, de que maneira, através da fisioterapia, podemos auxiliar o indivíduo do sexo feminino com idade X, de forma preventiva a lesões futuras, no caso de fratura gerada pela osteoporose. Outro título. Você vê como é que a gente cria rapidinho o título? Um instantinho. Gente, perguntas? Nenhuma pergunta? Nada? Caramba, então o troço foi bem explicadinho, tá tudo tranquilo aí, tranquilo. É um exame fácil, tá? É um exame fácil de ser... É um exame fácil de ser detectado, é um exame fácil de ser feito, né? É um exame fácil de ser feito e necessário, tá? Para ambos os sexos. Importante. Fala, Rosemary. Não? Oi, Rosemary. Não. Nenhuma pergunta, gente? Nada? Necas de Pitibiriba? Nada. Então, gente, olha, já mandei da disciplina anterior, já mandei o material, acho que vocês já receberam aí já mandei o trabalho, tá? Vou mandar agora a aula de hoje, o trabalho de hoje. Está fechando, está praticamente acabando. Falta, deixa eu ver aqui, falta ressonância magnética, tomografia e mamografia. Dependendo, eu vou fazer a ressonância junto com a mamografia, tá? Já na fisioterapia do trabalho, falta, deixa eu ver aqui, falta síndrome do desfiladeiro torácico, isso vai ser falado semana que vem, contratura de Dupuytren e ginástica laboral. Tá? Praticamente faltam 2 aulas só para a gente encerrar aí, para a gente encerrar as 2 disciplinas. Está acabando o período, graças a Deus, terminamos bem. Não é isso? Egli, tu tá aí, Egli? Kelly, eu sei que já tá, abriu a imagem. Tô sim, professor. Tô aqui tentando também fazer os trabalhos para entregar também logo. Porque senão eu vou dar um soco em alguns aí, um soco virtual, que não dá para estar presente. Tá bom. Cadê? Jô, tá aí? Tá, né? Jô tá ali em cima. Alô, Jô? Que não gosta de falar o nome dela inteiro. Abre a câmera, mulher. Tô aqui. Não tô conseguindo. Não tá certo. Dúvida? Tranquilo? Sim. Gente, está tendo alguma dúvida em outra disciplina que vocês queiram tirar alguma dúvida comigo, que eu possa ajudar vocês? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Fiquem à vontade. Alguma coisa que vocês viram em outra disciplina que não ficou claro para vocês, que eu possa ajudar vocês? Thinking. Go thinking. Agora não me vem nada em mente, não. Como é que estão os estudos de vocês? Como é que estão as coisas? Não tá, né? Olha lá. Balançou a cabeça, ferrou. Já mostrou que não tá. Já não tá. Eu sei que é difícil. Oi, fala aí. É uma correria só, ainda estou devendo trabalhos da pós-graduação, aí vem a fisioterapia, vem meu trabalho, vem casa, vem um monte de coisa, né?